O cristianismo ele não pode permitir ou proibir nada. E se isso realmente acontecesse, nós estaremos vivendo no inferno. Onde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão e um Deus assassino. Né? E um Deus covarde. Então me prove Deus. Me prove Jesus que está voltando até hoje, mas não sei de onde ele saiu, que até hoje ele ainda não chegou. Seria bem prático e objetivo. Evidências. Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório. Sua verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. Debate teológico, algumas alfinetadas, alguns ânimos alterados e expressões ali bem agressivas, um tanto quanto. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, que é a segunda parte da nossa análise do vídeo que foi feito lá pelo canal Foco. Vou deixar a descrição aqui no vídeo para vocês darem uma olhada nesse vídeo completo também, onde o pastor Tassos, liturgo cristão, ele debate com 25 ateus. Bora para esse vídeo, mas antes, dê um joinha aí nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Tô muito contente já, estamos iniciando há poucos dias atrás o nosso canal. Temos poucos vídeos ainda, mas uma interação bem bacana da parte de vocês. Eu já sou agradecido por todos aqueles que já se achegaram a nós e se inscreveram aqui, tá bom? Muito obrigado e conto com vocês também nesse vídeo aqui para poder fazer que a palavra de Deus se propague com essas análises aqui também, tá? Bom, vamos então para nossa visão 300 graus, uma visão não completa, não perfeita, ela não é 360, são só 300 graus, mas de uma consideração para edificação aí para minha vida e para a vida de quem está assistindo esse vídeo aqui também, beleza? Bora pro vídeo. Tem 20 livros que foram excluídos que fala sobre Lilith e fala sobre um Deus muito mais perverso, muito mais obstinado. Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? A Flávia aqui começa o seu argumento falando que foram excluídos 20 livros da Bíblia. E esse termo excluídos, removidos, é bem importante. A gente vai se aprofundar aqui um pouco. Bom, primeiro que não tem fundamento, historicamente nunca foi levantado isso nem em academia, nem em eclesia, nem em periferia da igreja, tá? Isso realmente não tem fundamento. E essa Lilith que ela comentou é uma personagem que vira e mexe também entra no discurso de debate teológico como sendo Lilith a verdadeira primeira mulher da humanidade, tentando de alguma forma descredibilizar o relato de Gênesis. Mas da mesma forma que o nome Lilith é levantado, ela também sai de cena porque é um argumento infundado. E mais infundado ainda essa questão da remoção, da exclusão de 20 livros da Bíblia. Não tem fundamento. O que existe de debate sobre esse assunto é entre a Igreja Católica Romana e o protestantismo, onde a Igreja Católica diz que o protestantismo acabou removendo 7 livros, sendo esses: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, não confunda com Eclesiastes, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus. E esse termo exclusão, utilizado pela Igreja Romana, também é infundado, uma vez que a própria história vai dizer que em 1519 iniciou a Reforma Protestante com Lutero, onde ele colocou as suas famosas teses, que são questionamentos, críticas, perguntas à igreja da época, ali numa cidade de Wittenberg, na Alemanha. Isso em 1519. O movimento começou a criar corpo, a fazer sentido na mente, na cabeça das pessoas mais simples ali, com esses questionamentos que são plausíveis, que são legítimos. Onde em 1546 a Igreja Católica Romana teve o seu Concílio de Trento ali, que eles chamam de Contra-Reforma. Que isso é uma resposta a essa crescente do protestantismo, onde aí sim foi oficializado a segunda canonização, a segunda parte da canonização. Ou seja, esses livros foram inclusos no cânon, onde os próprios católicos os chamam de deuterocanônico. Deutero quer dizer segunda vez, repetição, novamente. Vocês lembram do livro de Levítico? Lá tem muitas leis cerimoniais, matrimoniais, de comércio, várias regras lá. Alguns livros depois, em Deuteronômio, a gente vai observar que é a repetição exatamente da maioria das partes das leis que tinha em Levítico, ou seja, é a repetição da lei. Eles mesmos chamam isso de deuterocanônicos, ou seja, não teve exclusão nenhuma, o que teve foi uma inclusão.
Como você me explica isso? Eu explico dizendo que a informação não é correta. Não houve exclusão desses livros. O livro que nós temos hoje do Antigo Testamento é o livro que foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Essa informação não está correta. Não houve exclusão de texto algum. Todo o texto do Antigo Testamento é exatamente o texto da Tanakh. Então, essa informação que a senhora traz não corresponde à formação da Bíblia. Isso não é fato. Olha que interessante a postura do pastor Tassos. Ele poderia ter falado assim, isso é uma mentira. Isso não existe. Nunca existiu essa história de remoção de 20 livros. Que é isso? Poderia falar alguma coisa nesse sentido, mas não. Ele usou aqui de eufemismo. Ele, de forma gentil, ele falou algo que poderia talvez soar meio agressivo no ouvido da Flávia, e ele tentou minimizar isso, não no sentido de querer passar pano, de falar, não, eu vou falar que você está mais ou menos certo. Não, ele teve a sua postura ali, mas ele se expressou de uma forma suave. Para quê? Para manter o contato. Ele está sabendo se ambientalizar, ele está entre 25 ateus, ele não vai chegar xingando, brigando com as pessoas ali, falando alto, se impondo, não. Em vez dele falar, a senhora está mentindo, ele está dizendo assim, ó, a senhora talvez não esteja relatando o que realmente aconteceu na realidade. Sabe, é um eufemismo, é algo mais brando, mais tranquilo, para manter o contato. E ele fez isso de uma forma enfática, tá? Por isso que eu falo que não é... eufemismo é ruim, porque a pessoa parece que não está falando com a devida intensidade. Não, ele falou com intensidade, mas de outra forma, vocês perceberam? Ele repetiu umas 2, 3 ou até 4 vezes isso. Ó, a senhora não está realmente alinhada com a realidade, né? Isso aí não é uma constatação. Ele falou umas 3 vezes isso. A repetição dessa frase também é um tipo de firmar ali a posição dele. Então ele foi firme sim, só que utilizando palavras suaves para manter o diálogo. Muito legal. O segundo tema é: o cristianismo é responsável pelo avanço da humanidade. O nome Cristiano. Agora, alguma coisa está errada porque o nome do irmão é Cristiano. Bom, eu discordo completamente, absolutamente, pelo fato de que eu não acho que o cristianismo seja responsável pelo avanço da humanidade. Muito pelo contrário. Existe algo de retrógrado nesse sentido. Bom, o Tassos aqui começa, aparentemente, para quebrar o gelo ali, fazendo uma brincadeirinha com o nome do irmão Cristiano. Olha só, ele usou essa expressão também, mais uma vez, mostrando o quê? Proximidade. Como se ele tivesse, sabe, com as mãos levantadas aqui, não estou aqui para guerrear com ninguém, né? Fez uma brincadeirinha ali. Vamos ser justos, né, pessoal? Teve um corte ali, né? Depois dessa brincadeirinha que o Tassos esboçou um sorriso ali, ele cortou e os dois já estavam o quê? Sérios, fechados. Talvez o Cristiano tenha dado uma risadinha também e se conteve e falou, não, agora é debate, vamos lá, sem brincadeirinha. Ou talvez ele não gostou mesmo. Pelo jeito, eu acho que ele não gostou, porque a posição dele, mas pelo menos, não sei, tá? Mas pelo menos a posição dele foi bem mais enfática. Eu discordo completamente, tal. Então ele já foi realmente mais no sentido de debater a ideia ali e se posicionar, um pouco diferente dos anteriores. A ciência moderna, ela só aparece de forma relevante em países de matriz cristã. As maiores e melhores universidades do mundo foram iniciadas como escolas de discípulos cristãos. Eu vou citar alguns exemplos: Harvard, Princeton, Yale, Cambridge. Uma outra escola, talvez não com tanto renome mundialmente falando assim, apesar de ter nascido na Inglaterra em 1780, se não me engano, são as escolas bíblicas dominicais. Talvez não tenha o peso do nome de uma Cambridge, de uma Oxford e tal, mas sim, ali a gente consegue ver realmente o avanço da humanidade de uma forma pequenininha, passos de formiga, sim. Talvez não em estudos revolucionários, em cientistas que transformam a humanidade, criam teses, que chegam no status de livre docência a ponto de servir de base para as próximas gerações de estudo. Talvez nesse nível não, mas que existe uma profundidade real de avanço humano, moral, ético, espiritual e a nível até de inteligência naqueles que realmente participam da escola dominical como professores e alunos. Isso é inevitável.
A ciência é exata. Então, consequentemente, quando você fala em Harvard, eu acho sensacional, mas quem me garante que o diretor seja cristão, ele queira impor essa natureza cristã dentro de uma faculdade? O que eu não acho muito interessante é quando você vai num tribunal e tem Jesus crucificado. Eu compreendo a expressão dele de falar que a ciência é exata, mas ela não é em si absoluta. A gente precisa até, por exemplo, na matemática, que é uma área da ciência, ter um pouquinho de fé em alguns conceitos, tá? Exemplos bem simples aqui. Qual que é o valor exato de π? Exato. A gente sabe que é 3,1415, a gente não sabe mais. Ou seja, não é tão exato assim. A própria ciência tem limitações, sabe? Tem temas que, por exemplo, a diferença entre teoria e teorema. A gente pega o teorema de Pitágoras, trigonometria. Você vai calcular a hipotenusa lá, c ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais a ao quadrado, por exemplo. Aí a letra você pode mudar, às vezes, dependendo do seu ano de escolaridade, o ano que você estudou isso, as letras podem inverter. Mas essa é a fórmula de Pitágoras. Isso é um teorema. Por quê? Eu vou aplicar isso aqui, vai dar o mesmo resultado. Eu vou aplicar na China, vai dar o mesmo resultado. Lá em Marte vai dar o mesmo resultado. E agora a própria teoria do Big Bang, a gente não consegue comprovar. Você não consegue ali ver que realmente toda a criação da humanidade se deu lá numa explosão de uma massa hiperconcentrada com uma potencial explosão. A gente não consegue comprovar isso. Então vocês percebam que até para a ciência a gente precisa ter algum nível de fé, de imaginação até, eu diria, para poder tentar preencher essas lacunas. A ciência, ela é da área de exatas, mas nem sempre ela é tão assertiva assim. A gente pode ver na medicina quantos remédios foram diagnosticados há algum tempo atrás, como com histórico, com comprovação científica, com base teórica, mas depois de alguns tempos viram que colaterais apareceram e esses remédios deixaram de ser utilizados. Ou seja, existe ali também muitas falhas de limitação na própria ciência, que é a base argumentativa do rapaz aqui, do Cristiano. Se tiver um estupro, por exemplo, a criança nascer, a igreja força com que a família fique com aquela criança, mesmo que seja indesejada. Desenvolvimento tem na sociedade em relação a isso. Eu acho que é um retrógrado completo. E já sabemos aonde vai parar essa conversa, tá? A igreja força as famílias a ficarem com a criança que não foi desejada. Bom, qual que é a solução? Já sabemos, né? Sabemos qual que é a solução para que você não seja uma sociedade cristã retrógrada. Você tem que dar liberdade para a família escolher se quer ou não ter o filho. É isso que ele acha que é evolução, entendeu? Vamos liberar, descriminalizar aquela operaçãozinha que remove feto, que é um ser vivente, é um ser vivo e incapaz de se defender sozinho, ou ter qualquer tipo de reação por ainda estar dentro do útero da mãe. É isso o conceito de avanço da humanidade do rapaz aqui. Uma pena. Vai cair nisso o assunto. É uma pena. E isso é curioso, tá? Inclusive eu já vi casos de pessoas que são pró-abortistas, só que são veganas. Isso de verdade não faz o menor sentido na minha cabeça. A pessoa deixa de comer carne, peixe e derivados até, né? Ovos, porque tadinha da galinha, né? Não pode, vai judiar do animalzinho, peixe, carne, nada, mas é a favor dessa cirurgia aí de remoção de feto, né? E isso faz sentido? Isso é ser cool hoje em dia? É você ser bem informado, você não ser quadrado, você ser descolado? É isso? É isso que faz sentido na cabeça dessas pessoas? Você colocar, por exemplo, um peixe do lado da balança, um feto, independente da semana que esteja, do outro lado da balança, e o peixe pesar mais? É isso mesmo? E isso sim é de uma forma argumentativa pessoal, da mesma forma que o Cristiano fez algumas vezes, né? Eu não consigo conceber o cristianismo com ciência. Eu tô falando, Bruno, também de forma pessoal. Isso não entra na minha cabeça. Não entra.
É que não existe uma flexibilidade, então por isso que eu acho que é um subdesenvolvimento da própria atitude da igreja relacionado a comportamentos nossos. Porque o cristianismo é necessariamente a força motriz de todo o planeta Terra. Obviedades pro lado do Tasso, isso não é suficiente. E qual que é o argumento do Cristiano? Não, mas o problema é que não existe flexibilidade, a gente poderia escolher. Se eu desejo, eu quero ter o filho, se eu não desejo, eu simplesmente vou lá e descarto. Assim, isso é uma sociedade evoluída na visão do Cristiano. E até estranho, porque eu não sou adepto a isso, tá? Não, eu não concordo com essa questão de posição de fala. Por exemplo, eu fui pai pela primeira vez aos 27 anos de idade. Eu não poderia falar de família, de ter filhos antes? Poderia. Eu vou ter o mesmo peso ali de experiência? Não, é claro, mas eu sou impedido de falar? Não, eu posso. Eu sou homem, macho. Eu não posso falar de mulher? Não posso falar para mulheres, por exemplo? E vice-versa? É uma mulher. Não pode falar de homem? Não pode falar de marido? Não tem esse negócio de lugar de fala, não. Mas me espanta um pouco, porque geralmente quem é dessa ideia pró-cirurgia para remoção de feto intrauterino, geralmente tem dessas, tá? De, eu não vou falar essa opinião porque eu não posso. E engraçado, ele não tem útero, né? Então, mas mesmo assim, tá defendendo uma causa estranha em favor do avanço da humanidade na visão ateísta dele, né? Então, é também um discurso